Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindos ao 13º CBLA e nós vamos iniciar com as palestras e eu tenho muita alegria em apresentar a professora Nilma Lino Gomes. Meu nome é Glenda Cristina Valim de Melo, eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidenta da LAB. A professora Nilma, boa noite Nilma, bem-vinda. Professora Nilma Lino Gomes é pedagoga pela UFMG, mestra em educação pela mesma universidade, doutora em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG, integra o corpo docente permanente da pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da FAI, também da UFMG. A professora Nilma foi reitora pro-tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR, foi ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nilma, um prazer tê-la conosco, a palavra é sua. Muito obrigada, Glenda. Uma boa noite para você, uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui nesse momento, as que estão presencialmente em Fortaleza, as que estão virtual acompanhando esse momento de abertura. Para mim é uma grande honra estar aqui presente e poder compartilhar com vocês nesse momento dessa abertura do Congresso, num momento tão importante da vida da sociedade brasileira, né? Eu quero começar agradecendo à Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, por esse convite feito a mim, e quero cumprimentar a todas as participantes e todos os participantes na pessoa da professora Claudiana de Alencar, que é a presidenta da ALAB, e também quero agradecer em especial a professora Glenda Valim de Melo, que é a vice-presidenta, minha amiga querida, que mediou, então, essa presença, né, essa minha presença aqui no 13º Congresso de Linguística Aplicada. Bom, estamos falando aqui que está ocorrendo uma microfonia. As pessoas estão me escutando bem? Só para eu saber se eu posso continuar. Mandaram uma mensagenzinha aqui. Está normal? Ah, ótimo. Beleza. Então, eu quero também agradecer o Diego, que vai fazer aqui a tradução toda para Libras, e também a outra colega dela, que vai estar aqui conosco trabalhando. É muito importante, né, que a gente consiga a acessibilidade. E eu quero também cumprimentar toda a comissão organizadora desse congresso, as pessoas que estão por trás das câmeras, digamos assim, fazendo com que as coisas aconteçam, e desejar um evento muito profícuo para todos e todas, né? Então, eu quero começar também inspirando-me no texto de boas-vindas do Congresso, né? Que está no site, que todos recebemos, e parabenizar, inclusive, a beleza do site. Achei toda a programação, assim como a forma como disponibilizar as informações de uma maneira extremamente interessante. E eu quero me inspirar ali no texto de boas-vindas, num congresso com um tema tão importante, né? Linguagem e sociedade em tempos pandêmicos. Eu entendo que o que me permite estar aqui com vocês nessa mesa de abertura, sendo uma intelectual, pesquisadora que atua na educação, na sua interface com a antropologia e a sociologia e a vida política, é esse reconhecimento da linguística aplicada como uma área que é preocupada com a produção de saberes sobre os problemas da vida contemporânea. E como, a partir de práticas de linguagem compreendidas como práticas sociais em diálogo com outras ciências sociais e humanas. Então, quando Glenda me convidou, me fez o convite, eu falei, olha, eu não sou da linguística aplicada, eu sempre falo isso, e ela sempre brinca e ri comigo, porque eu vivo fazendo trabalho junto com ela e outros colegas também da área. Mas eu me sinto à vontade, né, com essa abertura que o próprio campo da linguística aplicada tem para esse diálogo com outras áreas, e eu espero contribuir.
E ainda em concordância com o texto de boas-vindas, eu também entendo que os tempos pandêmicos da Covid-19 e a crise sanitária dela decorrente, a partir de 2020, mostraram mais nitidamente essa dimensão, né, ou a dimensão dessa interconexão da humanidade, não apenas com os sistemas tecnológicos, mas com os diversos ecossistemas. Eu acho isso realmente muito significativo. E que esse fenômeno ele mostra uma intrigante teia de relações humanas e não humanas. Concordo. E acredito também que essa interconexão ela nos permite perceber que a crise que nós experimentamos nesse momento que vivemos no Brasil e que ainda nós estamos vendo aí um ressurgir de um possível surto Covid-19, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa crise ela não é episódica, como vocês dizem, e nem está desvinculada das demais dimensões da vida, das nossas vidas, né? Então, mas eu quero também trabalhar com a ideia de crise para dizer que essa crise decorrente da Covid-19 e das muitas mortes, né, milhares de mortes dela decorrente, ela não é apenas sanitária, ela é também uma crise econômica, política, social, educacional, humanitária. E o pior de tudo, ela é fruto de uma opção política, uma opção de governo. E isso é muito triste. Eu penso que essa crise que vivemos, que ainda não saímos dela, não só aprofundou as desigualdades, eu penso que ela escancarou os profundos abismos do sistema capitalista profundo que nós vivemos e as desigualdades que são decorrentes da injusta organização econômica no mundo globalizado. No Brasil, nós vivemos a crise sanitária em anos antidemocráticos e de crescimento da extrema-direita, que foram pavimentados pelo golpe parlamentar de 2016. Todos e todas sabem disso, e eu acho que concordam comigo. Nós vivemos literalmente a experiência no Brasil de um Estado que implantou a necropolítica ao invés do bem-estar social, o super neoliberalismo, que ajudou a inflar os egos de uma elite econômica que nada tem de nacionalista, apesar de tender e tentar usurpar as cores da bandeira nacional e se auto-intitular patriota. Um Estado cuja figura do presidente derrotado nas eleições presidenciais reúne em si todos os atributos do autoritarismo, do fundamentalismo religioso, de mercado, das discriminações e preconceitos. Nós vivemos anos de crise nos quais a ciência passou a ser mais atacada, como sabemos, justamente pelos seus acertos, para tornar o desenvolvimento humano, científico e tecnológico mais perto da humanidade. As universidades, a educação básica e os seus profissionais e as suas profissionais, fomos e temos sido atacados nos nossos lentos movimentos de políticas mais abertas à diversidade, de políticas afirmativas, de inclusão. E eu digo lentos movimentos porque ainda há muito por fazer, ainda há muito por avançar. Para o fascismo, um leve aceno de radicalização da democracia é motivo de pânico. E os anos mais democráticos que nós vivemos, de 2003 a 2016, deixaram os fascistas em estado de desespero total no nosso país. Por isso, a sua resposta e ataques à democracia foram e ainda serão mais cruéis, mais odiosos. Se quando o Congresso, né, o CBLA, estava sendo organizado, aquelas e aqueles que lutam pela democracia nutriam a esperança de que o ódio e o medo de sermos felizes, seriam esse ódio e esse medo seriam vencidos, hoje eu tenho a grata satisfação de fazer essa conferência de abertura em um tempo de vitória da democracia nas urnas. E isso é muito bom. Eleger pela terceira vez o presidente Lula no nosso país significa mais do que esperança. Significa reconhecer que o Brasil não está dominado pelas forças reacionárias. E isso é importante que nós enfatizemos. Significa saber que existe, de fato, resistência, mentes progressistas, lutas pela democracia, contra o racismo, o patriarcado, a ditadura,
o fundamentalismo religioso e o capitalismo em nosso país. Existe de fato. Basta ver o mapa da vitória do presidente eleito e a frente ampla pela democracia que ele articulou, juntamente com as análises sobre o perfil das eleitoras e dos eleitores, para entender que o Nordeste, as mulheres, os negros, as negras, os indígenas e as indígenas, as pessoas pobres, literalmente salvaram o país de mais um golpe. Isso vários críticos e vários setores da imprensa, das mídias têm discutido, têm analisado. São sujeitas e sujeitos concretos, contra os quais incidem os poderes fascistas, capitalistas, fundamentalistas, patriarcais, com muito mais incidência. Se esses poderes incidem sobre toda a sociedade, sobre esses sujeitos, muito mais ainda. Esses sujeitos e essas sujeitas, eles também estarão presentes o ano que vem, mesmo que ainda em menor quantidade do que deveria, no Congresso Nacional, em várias assembleias legislativas, como resultado também das eleições de 2022. Isso significa alguma mudança, algum tipo de mudança que nós estamos vivendo nesse país, felizmente. Parece que nós passamos, então, a entender mais a importância da política institucional nesses tempos que nós vivemos no nosso país. Se antes o discurso de alguns de nós, era de que, eu não me meto em política, política e políticos é tudo corrupção, são todos corruptos, aos poucos eu vejo que nós estamos entendendo que a política é importante, é jogo, é disputa, é escolha. E renunciamos, se nós renunciarmos, melhor dizendo, ao jogo, à disputa e à escolha, nós continuaremos a dar lugares àquelas e àqueles que acham que o poder e o capital são naturalmente seus. E nunca devem ser redistribuídos de forma justa e igualitária em nosso país. Eu penso, e não sei se vocês concordam comigo, que a campanha e o resultado dessas eleições nos mostraram que a política e o poder não são posse dos grupos herdeiros do poder colonial e da herança escravocrata do nosso país. E nos alertaram, esse período da campanha, da pandemia, das eleições, tudo que vivemos, esse período todo nos alertou para o fato de que, enquanto um grande grupo nosso de intelectuais, de pesquisadoras e pesquisadores, de professoras e professores, olhávamos com desprezo os lugares institucionais e políticos, seja das universidades, seja da política dos partidos, seja nos centros de pesquisa, nas próprias escolas de educação básica, pensando em lugares institucionais de gestão, nas secretarias de educação e outras secretarias e outras áreas, se nós olhávamos com um certo desprezo, com um certo desdém esses lugares institucionais, e preferíamos, alguns de nós, apenas ter um currículo Lattes internacionalizado, criando redes internacionais de pesquisa, etc., o grupo reacionário se assenhorou desses espaços e passou a se emaranhar nas suas estruturas. E organizaram-se em um projeto de poder, que quase foi vitorioso. Hoje nós nos vemos assustadas e assustados com tanta conivência aos atos antidemocráticos que temos visto nas ruas e anticonstitucionais, quer sejam do candidato à presidência derrotado, quer sejam dos seus seguidores e seguidoras inconformados, que manipulam suas redes sociais e as suas redes políticas dentro das instituições do Estado, que deveriam, inclusive, zelar pela ordem e pela democracia. Então, para que a retomada democrática aconteça, será preciso continuarmos vigilantes, emaranhando, disputando, lutando em todos os espaços, institucionais e não institucionais, nas ruas, nos partidos, nas instituições públicas, privadas, nas universidades, na educação básica, no judiciário, na ciência, na tecnologia, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos mais diversos espaços. Nós precisamos reconstruir um projeto de poder que tenha como objetivo a ordem democrática. A Covid-19, a crise sanitária e os anos de extrema-direita no poder revelaram-nos o país cindido que sempre existiu
e que muitos se recusavam a aceitar e a enxergar. Mas para quem luta contra o racismo há anos, essa cisão já era percebida, mas agora ela se tornou visível não somente para quem luta contra o racismo, mas também para quem luta pela democracia, pelos direitos humanos, pelo direito à ciência, pela liberdade religiosa, enfim, pelos direitos das pessoas serem quem são. Quem sabe esse acordar coletivo que nós temos vivido no Brasil, o campo progressista, nesses últimos anos, diante do monstro que significam as forças reacionárias e fascistas, possam nos fazer construir mais pontes entre nós, mais desejo de caminharmos juntos e juntas, menos elitismo acadêmico e intelectual e mais compreensão mútua de que a democracia, por mais que seja imperfeita, ela sempre será melhor do que o fascismo. E eu não me canso de repetir essa frase. E a vida intelectual, ela não pode estar neutra diante dessa realidade. Nossas pesquisas não são neutras, porque nós não somos neutros e neutras. Se somos sujeitos e sujeitas sociais, políticos, nossas escolhas científicas, as categorias analíticas com as quais trabalhamos e escolhemos trabalhar, as formas de divulgação dos nossos trabalhos científicos, a construção das políticas inclusivas, democráticas, a democratização do próprio conhecimento, o reconhecimento dos conhecimentos produzidos nas lutas sociais, nas experiências sociais, as ações afirmativas para estudantes negros, indígenas, do campo, com deficiência, de escola pública, quilombolas, tudo isso e mais um pouco devem fazer parte do nosso fazer acadêmico, da nossa reflexão intelectual. E essa reflexão intelectual, ela precisa estar acompanhada de uma postura política. Eu penso que a universidade, depois dos anos que vivemos e de tudo que passamos, não sei se ainda continuaremos tendo pessoas que ainda pensam que o campo do conhecimento e a ciência não tem nada a ver com a política. Tem tudo a ver com a política, mas eu diria com a política ética, com a política que pensa o bem das pessoas, e não com a política odiosa que nós temos visto crescer no nosso país e, inclusive, nas universidades nos últimos tempos. Os tempos de crise, eles nos mostraram que não há como me tornar uma celebridade intelectual e acadêmica e me manter desvinculada ou negar o papel da ciência como um espaço de maior abertura para o diverso e para a diversidade. A ciência tem que se renovar diante desse diverso. Não há como negar o papel político da ciência na construção de uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, economicamente sustentável e justa. Todo cuidado é pouco, gente, nesse momento em que o ódio, o elitismo, a frustração da perda orienta as movimentações antidemocráticas nas ruas, nas praças, nas redes sociais, em frente aos quartéis, nas estradas, pedindo intervenção militar. Assim como há aquelas e aqueles que demandam e participam de revoluções democráticas, e eu quero crer que nós fazemos parte desse grupo, os tempos pandêmicos e de desgoverno nos mostram que há um grupo que demanda o retrocesso e as mudanças reacionárias e a perda de direitos. Defendem a morte física e violenta daquelas e daqueles com os quais discordam. Defendem a tortura e o fazem conscientemente. Se queremos conhecer e aprender sobre as diferentes formas e práticas de lutar pela democracia, antes, durante, depois dos tempos pandêmicos, eu penso que há aqui no próprio Conlab no próprio Congresso, uma interessante orientação. Nós podemos revisitar as trajetórias de vida social e política das mulheres resilientes nas salas do CBLA. Eu falei Conlab, me desculpe, Conlab é o outro congresso, é CBLA. Bem como de Maria Antonieta Celani, Hilário Bon e Marielle Franco, em memória. E eu parabenizo o Congresso por essa iniciativa. Se fizermos um estudo das vidas e trajetórias dessas mulheres, sairemos desse Congresso com uma série de iniciativas de resistência democrática para enfrentar os tempos que virão e para apoiar a democracia que queremos reconstruir. E para também compreendermos a força do esperançar como um guia
político e acadêmico. E eu quero falar sobre isso com vocês. Esse guia levou as forças democráticas à vitória nas urnas, mas esse é só o começo de um longo período árduo de retomada e de reconstrução. Período em que as disputas, os jogos de poder, os efeitos das alianças, as mudanças no mundo do capital, mercado, a oposição fascista enfrentarão as forças progressistas. E teremos que ter muita força, sabedoria, dar apoio ao governo democrático eleito, entendendo, inclusive, os limites impostos pela articulação das forças com os quais se aliou. E nós teremos que reconstruir políticas de combate à fome, de desemprego, retomar as políticas educacionais, de ciência e tecnologia, de saúde, de relações internacionais, de desenvolvimento social, de igualdade racial, de direito das mulheres, de direitos humanos. Teremos que retomar a demarcação das terras indígenas e quilombolas, a luta contra a intolerância e violência religiosa e muito mais. Tudo isso não poderá mais ser um assunto que nós lemos nas mídias. A retomada e a reconstrução democrática exigem que tais questões e ações passem a fazer parte das nossas vidas e dos nossos interesses, inclusive, e temas de pesquisa. Por isso, eu afirmo que no Brasil, além de pandêmicos, os tempos são de resistência e ainda de democracia em risco. E eu quero enfatizar que tipo de resistência é essa que nós devemos construir. É aquela entendida não apenas como um ato de se contrapor às forças conservadoras, reacionárias, capitalistas, racistas, machistas, mas é aquela que emancipa a nós e a sociedade. A resistência que emancipa, ela compreende os coletivos sociais diversos, transformados em desiguais nas nossas tensas relações de poder, como produtores de cultura, sujeitos de conhecimentos válidos. Ela reconhece a resistência que emancipa, reconhece a dimensão educativa dos movimentos sociais, reeducando a sociedade e o próprio campo do conhecimento e o Estado. Nós precisamos trazer essa resistência, sem preconceitos, para o campo do conhecimento científico e produzir, na minha perspectiva, um conhecimento científico emancipatório que resista aos tempos que nós vivemos, tempos que ainda serão obscuros por alguns aspectos que eu já disse para vocês antes. E isso significa um outro tipo de produção científica, sintonizada com a dinâmica do nosso tempo, com o nosso complexo contexto latino-americano. Nós seremos cada vez mais desafiadas e desafiados a construir outras epistemologias que deem conta da problemática da igualdade, da desigualdade, da diversidade no nosso país, nos tempos que nós vivemos. E essas epistemologias, elas vão nos desafiar, e isso é muito bom, a inovar as metodologias, a construir novas categorias analíticas, a fazer outras perguntas para a realidade e estabelecer outras formas de diálogo mais coladas à vida brasileira e latino-americana, principalmente dos sujeitos que vivem em situação de desigualdade. E aí entra o papel da linguagem, na minha perspectiva. A linguagem, ela cumpre um importante papel nesse processo. Por meio dela, nós podemos construir discursos que nos ajudem a resistir de forma emancipatória na sociedade, nas ciências, e instaurar contradiscursos ou outros discursos que visem o esperançar diante da avalanche de negativismo e pessimismo que nos cerca. A linguagem, articulada a uma visão emancipatória do mundo, ela pode ser uma importante estratégia contra o medo e a desesperança, produzidos pelas forças opressoras e fundamentalistas que se aproveitam dos tempos que nós vivemos, esses tempos pandêmicos, pós-pandêmicos, para invadir as nossas mentes, os nossos corações. Por isso, nada melhor do que retomar Paulo Freire. E ele diz: é preciso ter esperança. Lembram-se? Mas tem de ser a esperança do verbo esperançar. Por quê? Tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, espera. Ah, eu espero que melhore, que funcione, eu espero que resolva, diz Paulo Freire.
Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Olha o que nós fizemos nesse país. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos mesmo é que esperançar. Então, todas e todos sabem que nós estamos em tempos de disputas de narrativas e de discursos em que a linguagem é essencial, porque ela é que constrói essas narrativas. As narrativas, elas nos constroem, elas nos afetam, elas fazem parte da nossa visão de mundo. É na linguagem que essas narrativas acontecem, e no momento pós-eleição, o grupo vitorioso, ou seja, nós, eu espero que eu esteja falando para o grupo vitorioso, teremos que construir melhor a narrativa da esperança, no sentido de esperançar, ensinado por Paulo Freire. Ter a capacidade de ir atrás, como diz ele, de se juntar, de não desistir, ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa na ação política, na ação de reconstrução do país, na retomada do afeto. Nós teremos que construir outras narrativas que caminhem na perspectiva de um amor coletivo, de solidariedade, e que não cabe discriminações, que não cabe ódio, violência linguística, violência física e corpórea. Eu tento aqui fazer uma articulação entre o que eu aprendo com a Glenda sobre a questão da linguagem e o esperançar de Paulo Freire e a potência da linguagem, da narrativa. Como nos ensina Bell Hooks, começar por sempre pensar no amor como uma ação em vez de um sentimento é uma forma de fazer com que qualquer um que use a palavra dessa maneira automaticamente assuma responsabilidade e comprometimento. E isso é muito importante. Contra a narrativa do ódio, a narrativa do amor, politicamente construída, como Bell Hooks meio nos ensina, é muito importante. O amor como uma ação que nos leva a fazer o que Paulo Freire fala do esperançar, ir atrás, se juntar, não desistir, não recusar, né? Ou recusar aquilo que apodrece, melhor dizendo. E eu continuo citando Bell Hooks. Ela fala o seguinte: só o amor pode curar feridas do passado. Entretanto, a intensidade dos nossos ferimentos frequentemente nos leva a fechar o nosso coração. É ou não é? Tornando impossível retribuirmos ou recebermos o amor que nos é dado. Para abrirmos o nosso coração mais plenamente para o poder e a graça do amor, nós devemos ousar reconhecer quão pouco sabemos sobre ele na teoria e na prática. Eu acho que os tempos de ódio que nós temos vivido, para mim particularmente, me ensinou quão pouco eu sei sobre esse amor, sobre o amor como ação na teoria e na prática. E isso é um reaprender a fazer política, a fazer ciência nos momentos que nós vivemos. Então, para construir narrativas de amor como um ato político, eu diria, é preciso compreender como as narrativas de ódio foram construídas. E eu diria que a linguística aplicada, no caso, tentando dialogar com o campo, deverá dialogar mais com as teóricas feministas negras, com as autoras negras brasileiras, com os autores indígenas e autoras indígenas, com os autores quilombolas e as autoras quilombolas. E por que eu estou pensando nisso? Porque eu faço parte desse grupo, somos sujeitas e sujeitos que, para manter a nossa existência na nossa sociedade, nós tivemos que construir o esperançar e o amor como ato político, para não sucumbirmos à sociedade colonial, escravocrata, genocida, desde a invasão dos europeus nas Américas e o processo da escravidão moderna. Trata-se mais, então, do que uma interconexão com outras áreas do conhecimento. Trata-se de uma reeducação. É preciso que nós, todas as áreas, e aqui eu estou falando para as pessoas do campo da linguística aplicada, que eu acho que é um campo poderosíssimo nesse momento que nós estamos vivendo,
Precisamos estar sempre juntos da educação e dessa educação emancipatória. Práticas de letramento racial, como aprendo com as minhas colegas da linguística aplicada, e eu diria também de letramento feminista, de letramentos que são letramentos emancipatórios, podem ser importantes demais nesse momento. E outras práticas de letramentos emancipatórios necessitam ser construídas. E acho que o campo da linguística é o campo que vai nos ajudar nisso. Aprender com as mulheres negras tem sido, para mim, um renovar do esperançar, principalmente com as feministas negras. Eu aprendo cada vez mais que o direito de existir, para nós, negras e negros no Brasil, faz parte de uma utopia, de inventar outros mundos possíveis. É um sonho com um outro mundo e um outro tempo. É sonhar com outro país. Isso é sonhar com reconstrução. É inventar outras narrativas, é construir o discurso do esperançar e da indignação. Eu acho também que, além das mulheres negras, um outro desafio para a linguística aplicada poderá ser aprofundar ainda mais no conhecimento das narrativas e das muitas linguagens produzidas pelos sujeitos contra os quais mais incidiu a onda de ódio desses últimos 6 anos no Brasil. Eu quero exemplificar. Se hoje é fato que o Nordeste ele salvou o Brasil de mais um desgoverno do ódio e colocou a extrema-direita no seu devido lugar político no processo eleitoral, quais foram as narrativas trabalhadas, construídas pelos mais diferentes povos, população do Nordeste, para alcançar mentes e corações na compreensão de que o voto não poderia ser dado para aquele que usurpa o poder e os direitos do povo? Quais foram? Não poderia ser dado esse poder para, inclusive, um homem branco do Nordeste que se bronzeia, para se dizer pardo, na sua ganância de conseguir ainda mais dinheiro e usufruindo negativamente de uma política de ação afirmativa voltada para candidatos negros e negras para fazer maior igualdade. Quais foram as narrativas e as práticas discursivas construídas pelos povos indígenas para que os muitos povos originários compreendessem a necessidade de uma virada política nesse momento? E os quilombolas? E as pessoas muito pobres? Muitas vezes, nós nos dedicamos a entender as narrativas dos sujeitos que aderiram à política do ódio e ao discurso do ódio. Mas eu acho que a chave do esperançar, a chave para entender o que aconteceu no nosso país, não está aí. E a linguagem pode nos ajudar a compreender o que ocorreu. A chave, para mim, está nas narrativas emancipatórias construídas por esses sujeitos contra os quais incide toda essa onda de ódio prioritariamente. São grupos que não têm recursos financeiros e o capital político das elites e das classes médias, não têm a visibilidade real e simbólica e nem os privilégios da branquitude, não moram nas regiões sul e sudeste, não fazem parte do agronegócio, não são empresários e empresárias, não estão nas universidades como cientistas das áreas duras, tecnológicas, e existem ainda poucos deles e delas, nossos, nas humanidades, mas são sujeitos e sujeitas capazes de construir um discurso do esperançar e a narrativa, melhor dizendo, do esperançar, de resistência que emancipa, do amor como eixo político, da indignação como forma criativa de produção de novos discursos. São sujeitos que adotam narrativas corpóreas, emancipatórias, na estética, nas vestes, nas pinturas corporais, nas danças, na capoeira, nos terreiros de candomblé e umbanda, nas salas de aula das universidades públicas, com seus corpos e estéticas afirmativas e insurgentes. Há muito que saber sobre essas estratégias discursivas e políticas de sujeitas e sujeitos que vivem no limiar e ainda são capazes de reinventar a vida e, do seu jeito, do seu modo, dar-nos uma lição política sobre como é possível vencer a disputa entre amor e ódio, nas eleições e na vida. São sujeitos e sujeitas que aprendem a não se contaminar pelo fascismo, porque sabem que os primeiros a serem destruídos serão eles mesmos. Talvez os tempos pandêmicos, as crises, a vitória apertada da democracia nas eleições possam nos estimular
e estimular, sobretudo, o campo da linguística aplicada, que tem uma potência de conhecimento, de sabedoria acumulada, para inovar as nossas teorias e as nossas ações. E aqui eu queria colocar um desafio, uma provocação, da ideia de nós construirmos uma linguística aplicada do esperançar nesses tempos que nós vivemos no Brasil. O esperançar tem que ser compreendido como um ponto comum que atravessa e intersecciona nossas histórias e experiências de luta e as nossas vitórias, e as nossas experiências de pesquisas em tempos tão difíceis e tão estranhos como esse país ainda não tinha vivido. Aí, eu finalizando, eu pergunto, quais seriam os sujeitos e as sujeitas dessa linguística aplicada do esperançar? Os conceitos que nós vamos construir ou reconstruir? Quais seriam as categorias com as quais nós vamos dialogar? As metodologias que nós precisamos renovar e inventar? Está tudo para ser construído. Mas o ponto de partida tem que ser os saberes, as narrativas, os discursos, as experiências forjadas na luta contra as opressões, no viver humano, no amor como ato político, no esperançar como capacidade de se unir e fazer de outro modo, e na resistência democrática que emancipa. Muito obrigada. Nilma, muito obrigada pela sua fala, muito impactante, muito importante para nós nesse momento em que nós temos uma democracia estremecida, que lutamos pela democracia, que lutamos para que o esperançar, o verbo da esperança, como você diz, citando Paulo Freire, nos contamine. Eu quero agradecer muito, a sua fala é muito potente. Aqui no chat a gente vê vários comentários, né, de pessoas agradecendo por nos fazer esperançar. E eu acho que você faz todo um retrospecto, né, para nós do que fomos vivendo ao longo desses anos, mobilizando nossas memórias para o que vivemos, mas apontando para essa esperança do futuro, que é o esperançar, que é a resistência emancipatória, que é o amor para vencer o ódio. Você nos fala das narrativas de esperança, das narrativas de amor, e você também nos ensina que a chave do esperançar está em observar como é que os povos mais atingidos pelo ódio têm resistido e resiste há séculos. Eu agradeço assim imensamente pela sua fala, que nos traz assim muita luz, muita esperança nessa luta que nós sabemos que não será fácil. E você nos propõe desafios muito importantes, o desafio de produzir aí, de fazer uma linguística aplicada do esperançar. E fazer uma linguística aplicada do esperançar implica justamente no que você disse. Quem são as pessoas, os sujeitos, as sujeitas dessa linguística aplicada, né? E que narrativas vamos contar, narrativas corpóreas, com as suas estéticas, com as estratégias discursivas, para construir uma linguística aplicada do esperançar, mas não só ela, como um Brasil do esperançar, que é o que nós aguardamos e esperançamos desde o dia 31/10. Eu quero te agradecer imensamente, nós temos aqui uma série de perguntas e eu vou fazê-las em bloco para você comentá-las. Pode ser assim? Pode ser sim. Vou pegar um caderninho. Ok. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta diz assim: professora Nilma, o elitismo intelectual envolve ideologias arraigadas relativas à produção de conhecimento. Como lutar contra isso? Uhum. A segunda diz: a partir do entendimento de que o presidencialismo de coalizão atingiu o seu ponto de exaustão, o que podemos esperar dos movimentos populares, floresta, campo e cidade, no processo de transição
e durante o governo Lula? Uma pergunta bem capciosa para você. O novo tempo que está voltando precisa apenas reativar leis e projetos já existentes, ou você espera que novas leis e projetos sejam criados pelo Estado brasileiro? Nesse caso, o que seria urgente? Vou te fazer. Tem mais uma, posso fazê-la? Pode. Tem mais duas, na verdade. Em que medida a forma como a linguagem, conforme vivenciada por povos originários e de matriz africana, pode ser mobilizada em prol de formas mais dignas e éticas de existir com o mundo? E a última, querida Nilma, como pensar o amor em suas tensões, apresentando e enfrentando as contradições humanas a partir do que o capitalismo, colonialidade, bolsonarismo vem produzindo na dinâmica das performances discursivas do cotidiano? Então, eu quero agradecer as perguntas, eu vou tentar respondê-las, embora cada uma delas aqui, como a gente costuma brincar, dá uma tese, né? Uma tese. Várias palestras. Muito obrigada. Bom, primeiro é a questão do elitismo, né? Do elitismo intelectual, que envolve ideologias arraigadas. Como lutar contra isso? Eu acho que a nossa luta, minha e de um grupo de pessoas no país, nas universidades, contra esse elitismo intelectual, tem sido a abertura da universidade, do ensino superior, vou falar mais abrangente, do ensino superior aos sujeitos que durante muito tempo estiveram fora desse nível de ensino. Tornar o campo do ensino superior mais democrático, mais ampliado, pensar permanência, pensar entrada, e pensar que nós temos que ter a presença dos sujeitos como uma forma de indagar, de tensionar um elitismo intelectual que se afasta dos sujeitos e que acaba dialogando muito mais com as categorias analíticas do que com as pessoas e com a vida, né? O que eu vejo, o que eu entendo muitas vezes desse elitismo intelectual é um afastamento dessa realidade concreta que a gente vive e um diálogo que é um diálogo intelectual e acadêmico que não conversa com as pessoas, mas conversa com um pequeno grupo, produz para um pequeno grupo, né? E esse elitismo intelectual, ele é dotado de uma leitura muito positivista, uma prática muito positivista de ciência. E que eu acho que a gente tem que fazer é lutar para democratizar cada vez mais a ciência. E a ciência, na minha perspectiva, ela só vai ser cada vez mais democratizada na medida em que a diversidade estiver presente no campo da ciência. E essa diversidade vem com os diversos sujeitos da nossa sociedade, que são sujeitos que constroem conhecimentos também, e que nós precisamos de desconstruir cada vez mais essa ideia de que o único conhecimento que existe é o conhecimento científico. Por isso a ideia dos saberes tradicionais, por isso a ideia as práticas, como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais acabou de instituir, que é um notório saber, né, para os povos, para os mestres e mestras dos saberes tradicionais. Eu acho que há um movimento dentro da universidade, já há um bom tempo, de indagação do que a gente pode entender por esse elitismo intelectual. Então, eu diria que nós já estamos lutando contra isso, não é? Eu acho que a pergunta é o que nós temos feito. Nós já estamos lutando, mas entendendo que o próprio campo da ciência é um campo elitista. Então, isso faz com que a luta seja muito mais dura. E eu só acredito em mudança e revolução com a presença do povo, com a presença das pessoas que não estavam lá. Eu não acredito em mudança e revolução com um pequeno grupo, mesmo que seja um grupo de mentalidade progressista. Eu acredito em mudança e revolução com a diversidade de sujeitos, tensionando, inclusive, dando trabalho, porque dá trabalho. Mas é assim que eu acredito na construção
de uma sociedade mais democrática, de um Estado democrático do bem-estar e de uma universidade que se afirme, ou um ensino superior que se afirme como um direito das pessoas, não um direito de um pequeno grupo. Com relação à questão do entendimento do presidencialismo, de coalizão, né, que é seu ponto de exaustão, o que nós podemos esperar nesse processo de transição? Eu penso que talvez eu perguntasse de outra forma. O que nós podemos esperar do processo de transição e durante o governo Lula na relação com os movimentos populares da floresta, do campo e da cidade? Eu acho que a pergunta tem que ser a outra, porque eu entendo que esses movimentos eles vão continuar tensionando, participando, uma participação democrática, porque eu entendo que a participação na democracia significa negociação, tensão, debate, discussão, mas isso dentro do padrão da democracia, e não no que nós temos visto hoje. E não no padrão do ódio, e não no padrão da imposição, da negação, sabe? Da tentativa de destruição do outro, da desqualificação do discurso do outro, da experiência do outro. Há uma expectativa, né, no Brasil e nossa, de que essa reconstrução que precisamos fazer e que o governo Lula hoje ele acena para isso, e por isso nós o apoiamos, esse governo ele vai ter um tipo de diálogo e de lugar para esses sujeitos, para as políticas para esses sujeitos no seu desenvolver. Mas não sejamos ingênuos, e nós sabemos que nós não teremos um governo do presidente Lula apenas, nós temos uma grande frente democrática que foi construída com partidos, sujeitos políticos e políticas com posturas e pensamentos e tendências ideológicas diversas, e que em alguns pontos, inclusive, há discordância, e tudo isso significa o que nós teremos pela frente, ou seja, um grande desafio. E aí, nesse momento, eu penso que as forças democráticas que apoiam, né, o governo Lula terão que ser muito maduras para compreender esse momento e enfrentar esse momento. Nós não podemos chegar agora em 2023, que iniciaremos, esperando o governo de 2003. Não é mais. É uma outra coisa. Mas esse lugar, desse compromisso que o presidente Lula tem com esses movimentos, com os movimentos sociais, eu tenho certeza que ele manterá. Mas pode ser que ele não consiga atender todas as nossas demandas e tudo aquilo que está, assim, reservado, tudo que está, assim, né, em ebulição de tantos anos de retrocesso e destruição. Certamente ele não conseguirá atender tudo em 4 anos. Então, serão priorizadas ações, priorizadas políticas, e eu espero que essas políticas a serem priorizadas, elas sejam feitas em diálogo com esses movimentos. É isso que eu espero. Bom, com relação à questão do novo tempo, né? Que eu espero das leis que sejam criadas. Na realidade, o que seria mais urgente? Aí sou eu, Nilma, falando, não sou eu, ex-ministra, falando apenas, ou quem participa do PT. Nilma, eu espero que seja um grande, como a gente costumava falar na luta, um grande revogaço. O que é mais urgente para mim é revogar uma série de leis que retiram direitos do nosso país, de pessoas, né, das pessoas do nosso país. Que faça uma revisão séria de pontos que dizem desde a questão do desmatamento, né, da questão climática, que diz respeito ao teto de gastos, que tem a ver com uma revisão da reforma trabalhista, sabe? Eu espero que o que é urgente, que eu acho que tem aí colocada, e mais urgente, mais ainda do que isso, é uma recomposição do orçamento. Nós estamos chegando com um caixa, digamos assim, na linguagem popular, vazio, e até dezembro vai esvaziar mais, né? Então, eu acho que é urgente, e isso a gente vai precisar de compreender, que antes de começar a iniciar as políticas, tem uma base orçamentária, que isso é negociado com o Congresso Nacional. Não é alguma coisa que o presidente e a Frente Ampla faça sozinho, né? E tem uma base orçamentária aí que a gente precisa recompor
para que, então, a gente comece as primeiras políticas. E tem uma questão que é urgente, é combater a fome, e eu concordo com o presidente Lula. Então, eu concordo com ele que a gente não pode continuar na sociedade com as pessoas voltando para o nível de fome e de miséria que a gente tinha superado. Basta andar pelas cidades para a gente ver a quantidade de pessoas em situação de rua no nosso país. E isso é inadmissível acontecer. E aí você pode me perguntar, mas e as políticas de igualdade racial, a senhora não vai falar delas? Claro que eu estou falando delas. Quando eu estou falando do combate à fome, quando eu estou falando da superação, da revogação de leis que prejudicaram, que destruíram direitos da nossa sociedade, eu estou falando da população negra, eu estou falando de 56% da população e em torno de 75% dos pobres no nosso país. Agora, há as políticas específicas de igualdade racial e de ações afirmativas, e essas sim, tem que ser uma discussão dos projetos, do que se retomar, e aí tem a presença do movimento negro, que é muito importante, que tem 1000 organizações já se articulando em torno desse momento da transição, e que com certeza entrará no debate, né? E já está no debate, nem entrará, já está no debate. Bom, a questão da vivência, né? da linguagem conforme vivenciada pelos povos de matriz africana, pode ser mobilizada em prol de formas mais dignas e éticas de existir no comum. Eu acho que, para essa questão, eu diria que, antes de tudo, é preciso superar o preconceito e o racismo religioso que incide sobre as religiões de matriz africana, e o racismo e o preconceito que incide sobre os povos originários e a ignorância que se tem no Brasil sobre os povos originários. Acho que primeiro é isso, porque o Brasil desconhece, sabe? Desconhece. Eu estive no Rio, num congresso internacional de educação, e fui visitar no Museu do Amanhã a exposição da Amazônia, como que é o nome dele? Salgado, não é isso? Aquele fotógrafo fantástico, Sebastião Salgado, acho que é isso mesmo. E eu fiquei muito impactada, muito impactada. Eu sugiro que quem mora no Rio e ainda não foi, vá ver. E quem tem a oportunidade de passar, porque é de tão impactante ver, e eu me senti tão impotente diante daquelas fotos e diante daquelas realidades, e de pensar o massacre que os povos originários têm sofrido no Brasil, o massacre que os povos indígenas têm sofrido, e toda uma tentativa de genocídio desde o chamado Brasil colonial. E quando se vê assim as fotos da floresta, a vida daquelas pessoas, sabe, a forma de ser, e quando se vê o rio Amazonas, quando se vê tudo, essa grandeza, dói muito mais, e a gente entende mais ainda o que é um estado necropolítico que nós vivemos. Como pode desconsiderar tudo aquilo e querer entregar para o capital? Como pode? Como pode? Então, eu penso que para entender, né, a forma como a linguagem, conforme vivenciada por esses povos, pode ser mobilizada, mais importante, a gente tem que conhecer esses povos e as suas linguagens, as suas narrativas, sem esse filtro do preconceito, do racismo, do genocídio, e com a prática dos direitos e do direito a ser quem se é. Do direito a ser quem se é, o viver quem se é. Porque eu penso que as formas de vida que estão nesses povos, né, seja os indígenas, seja nos povos tradicionais de matriz africana, elas por si só são altamente educativas e revolucionárias para isso que a gente vê e que se tornou a forma de padrão opressor do que se entende por forma de vida, por cosmovisão, por jeito de ser e de viver. Na exposição que eu vi da Amazônia, eu chorei no dia, na exposição. Eu chorei ao ver as fotos. E me lembrei da primeira vez que eu fui a Manaus, do avião sobrevoando e vendo o encontro do Rio Solimões, e vendo tudo aquilo, aquela
parecia mesmo como tinha um conto chamado A Muralha, parecia uma muralha. E como a gente pode não proteger aquelas pessoas que estão ali e aquele mundo que também é nosso, sabe? Então, assim, é entender que essa linguagem não é algo à parte, mas ela deveria fazer parte também das nossas formas de linguagem. E não nós termos separados como grupos que constroem de determinada forma e grupos que não constroem, ou que grupos hegemônicos. Sei, a pergunta me fez caminhar por aí. Não sei se a resposta foi satisfatória. E a outra que tem, que é como pensar o amor em suas tensões, né? Como pensar o amor em suas tensões apresentadas a partir do que o capitalismo, o bolsonarismo, vem produzindo na dinâmica das performances discursivas no cotidiano. Então, eu quero responder pensando na forma como eu terminei a minha conferência, a minha fala. Eu acho que nós temos que olhar para o oposto. Eu acho que nós fomos, inclusive, obrigados e obrigadas a olhar muito o bolsonarismo, a olhar muito a colonialidade para construir as formas de resistência. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para aqueles e aquelas que mais fizeram a resistência. Todas as pessoas têm circulado muito aquele podcast da Flávia de Oliveira, jornalista, né? Quando ela falou de forma muito emocionada do que significou para ela a vitória nessas eleições e quem deu a vitória nessas eleições. Eu acho que ali, né, a Flávia ela aponta para a gente performances discursivas desse cotidiano dessas pessoas que nós consideramos as pessoas mais simples, o Nordeste, os negros, os indígenas. Ela aponta para que nós precisamos de compreender melhor essas outras performances discursivas para que a gente construa, então, o amor como um ato político na perspectiva que Bell Hooks fala, né? Eu acho que é isso que a gente teria que fazer. E, olha, eu penso que a linguística aplicada, para mim, é uma das áreas que mais tem potência para fazer isso. Potência e pessoas que podem fazer isso. E eu vejo os novos pesquisadores e pesquisadoras, os orientandos que estão chegando para nós, as pesquisas que vamos fazer. Olha, gente, eu diria para você que não há como ter passado por tudo isso que nós passamos no Brasil, e a universidade ter passado, o campo intelectual ter passado, e a gente continuar com o mesmo tipo de pesquisa que a gente vinha fazendo, ou com o mesmo olhar, com a mesma leitura para as pesquisas e para os temas que a gente vem construindo. A sociedade está em profusão de mudança. Nós precisamos mudar também. Está em sintonia com o nosso tempo e em sintonia com os sujeitos do nosso tempo. E eu digo, se é democracia, se é para ser democrático, essa sintonia tem que estar extremamente afinada com os que mais sofrem e com as que mais sofrem. É isso, para mim, é uma democracia. E é isso que é o amor que Bell Hooks fala, né? Não é eu me acomodar no lugar em que eu estou, e nem ficar, por exemplo, escondida atrás do discurso do mérito. Ora, se eu cheguei, por que os outros não chegam? Se eu lutei, por que os outros não chegam? É entender que a estrutura dessa sociedade ela é cindida para que os outros não atravessem o abismo, como Boaventura de Souza Santos chama, a ideia do pensamento abissal, das práticas e das mentalidades. Então, para a gente criar pontes, para que a gente diminua as distâncias entre esses abismos, a gente tem que sair do lugar que nós estamos comodamente sentados durante tanto tempo. Acho que esse período eleitoral me mostrou muito isso. E isso é um grande desafio, mas nós temos que falar sobre isso. E temos que construir práticas. Não serão todos e todas, sabemos que não. Mas os grupos que aderirem a essa ideia, que aceitarem essa ideia, vamos junto nos esperançar. Vamos nos unir, não é isso? Vamos recusar, né, qualquer tipo de apodrecimento das ideias, digamos assim, e vamos juntos tentar fazer algo diferente, porque a nossa democracia precisa. E sem democracia não há ciência. Não há ciência se não tiver democracia. Nilma,
Tem uma fala da professora Branca Ribeiro para você, que ela diz assim: muito grata pela palestra, que procura frisar a colaboração e não a competição, a construção em colaboração. Cabe a todos nós imaginar como o amor, enquanto ação, pode ser traduzido em vários campos de saber e pesquisa, e também na linguística aplicada. Uhum. E eu tenho mais algum. Dá para a gente fazer mais uma breve rodada de perguntas? Uhum. Então eu tenho uma perguntinha aqui, né? Com o resgate da democracia, também será o resgate da voz de Freire em nosso país, já que foi apagada e silenciada pelo desgoverno do ex-presidente em exercício? Bom, eu estou procurando essa aqui no chat privado. Essa não está aqui, não? Porque eu estou vendo Tá. umas outras. Ela tá lá em cima, assim, logo depois foi. Como resgate. Achei. Como Isso, resgate da democracia também será um resgate da voz de Freire em nosso país, já que foi apagada e silenciada pelo silenciada. desgoverno do ex-presidente em exercício. Então, Você eu quer, penso. você quer responder só essa? Tem mais duas. Eu faço todas. Pode ser? Pode ser. Pode. A outra é, Nilma, com o atraso educacional devido à pandemia e principalmente pelo desgoverno em exercício, quais ações poderão ser realizadas para reparar isso? E depois é um comentário para você. São essas duas perguntinhas. Realmente, eu estou vendo o comentário aqui do Ricardo Santos Dantas. Uhum, Tempos são esses. Bom, eu vou chegar lá. uhum. Eu penso que, na realidade, esse desgoverno ele tentou apagar e silenciar a voz de Paulo Freire, mas ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque a voz de Paulo Freire é muito maior do que esse desgoverno. E os impactos que Paulo Freire trouxe para a sociedade brasileira, para a educação, para a política, no Brasil e fora do Brasil, eles são intensos, são muitos. Então, o desgoverno também é muito ignorante. Então, havia muita ignorância, havia muito oportunismo, relacionando Paulo Freire com teóricos que não tinham nada a ver. Ou seja, cria uma. É fake em tudo, entendeu? Criava-se fake news, fake teorias em tudo. Então, eu penso que eles não conseguiram apagar. E nos 100 anos do Paulo Freire, nós fizemos muita movimentação e era um momento que nós não podíamos nos encontrar, nós estávamos em plena pandemia. Foi uma coisa terrível, mas o que houve de produção, de livros, de textos, de pesquisa, de trabalho, etc., isso, eu acho que esse é um movimento emancipatório da ciência, do campo científico, do campo da educação, articulando a ciência com a política, tensionando a leitura errônea de Paulo Freire que eles faziam. Então, eu acho que com a retomada da democracia, com essa luta nossa para a retomada da democracia, o que vai acontecer, eu acho, é Paulo Freire encontrar de novo o seu lugar, né? Do ponto de vista da política institucional, do olhar institucional, encontrar o seu lugar que lhe é devido, que lhe é merecido novamente, né? Eu penso que é isso que vai acontecer. E certamente, eu não posso dizer, mas eu imagino que dentro do campo da política educacional haja uma retomada aí, inclusive, e eu acho que precisa ser também, a gente precisa como é que eu diria? Eu não quero usar a expressão, mas não é pedir desculpas, não, mas acho que a gente deve ao Paulo Freire um outro tipo de visibilidade com essa retomada democrática, é o que eu penso, né? Eu quero agradecer a Branca pelo comentário dela, e eu acho que é isso mesmo que eu tentei passar, Branca. Obrigada, acho que é isso mesmo, obrigada pela sua análise. E a pergunta sobre o atraso educacional, olha, essa é realmente um grande desafio para nós, assim, da ordem econômica é um grande desafio, e da ordem educacional é um grande desafio. E eu acho que a primeira coisa, talvez, não sei, né? Não sou eu que vou fazer esse debate, essa transição, mas eu acho que tem uma coisa que o Lula falou, o presidente Lula falou, em relação a uma outra coisa que perguntaram para ele.
que ele vai reunir os governadores, independentemente de qual tendência, qual partido, ele quer ouvir os governadores. E eu acho que ele vai precisar de ouvir, porque é muito desnivelado todo esse atraso educacional que aconteceu no nosso país, sabe? Muito desnivelado entre as regiões, é desnivelado entre o público e o privado, é desnivelado entre os diversos sujeitos, com recorte de raça, de gênero, de nível econômico, sabe? Em relação a efeitos da pandemia sobre a vida das pessoas, desemprego, é tudo muito, muito desnivelado. Nada é igual, nada é padrão. Então, eu acho que tem que ter uma escuta atenta e você tem que fazer um grande mapeamento de qual é, de fato, essa situação. Porque o que nós tivemos foram pesquisas que foram sendo feitas por universidades, por institutos, etc., muito locais, mas nós não temos um quadro nacional, de fato, do que é que está acontecendo, de qual é o nível desse atraso, e entendendo esse atraso não como algo homogêneo, uniforme no país. Porque aí eu penso que as políticas elas vão ter que ter ações mais gerais, universais, elas vão ter que ações específicas, dependendo Nilma, dependendo das realidades e dessa dimensão mais aprofundada ou não desse atraso educacional. Tem uma outra questão que nós estamos à procura de dados, né? Os dados foram retirados, desaparecidos. Então, a gente tem alguns centros que conseguiram, antes daquele apagão que aconteceu no INEP, segurar alguns dados e ter esses dados, mas eles estão com alguns centros de estudos de pesquisa. A gente não pode ter isso, a gente tem que ter os dados transparentes, disponibilizados em nível nacional, para que a gente possa construir as análises, não é isso? E nós precisamos de uma política indutora do próprio governo federal, do Ministério da Educação, na minha opinião, para que esses mapeamentos em nível nacional sejam feitos, monitoramento em nível nacional seja feito do que é do estado da educação brasileira, para então pensar formas de como que nós vamos construir as políticas para superar esse atraso educacional. Isso não será, na minha perspectiva, uma coisa de 4 anos. Foi muito dramático e eu acho que não será. Então, isso significa recursos para as políticas. Então, você tem que ter também orçamento, porque como é que você vai dinamizar as políticas sem o orçamento para tal? Você tem uma discussão muito séria, que é a condição de trabalho dos professores, das professoras, a questão salarial dos professores, a defasagem que está. Então, assim, são muitos problemas que estão aí colocados. E por isso a gente precisa dar muita força para esse governo que foi eleito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma ação principal é uma escuta, é um mapeamento, um monitoramento, a retomada dos dados e a questão orçamentária para que a gente consiga ter recursos para as políticas educacionais que temos que fazer. E, dentre elas, as políticas de ações afirmativas, no ensino superior, nas universidades, não é isso? As políticas afirmativas voltadas como ProUni, por exemplo, a gente precisa mapear tudo isso. Está tudo assim, desorganizado, gente. A palavra melhor que eu posso usar para vocês é essa. Bom, e essa que o Ricardo Santos fala, eu realmente não tinha pensado nisso e acho tudo isso um descalabro e prova dessa luta de poder fascista e odiosa que a gente vive no país. A gente tem intérpretes de Libras negacionistas e que interferiam de forma negativa na formação das pessoas surdas, dos estudantes surdos. E eu acho que esse evento de luta, debate e desconstrução contra esse sistema inimigo excludente, vocês estão de parabéns por ter percebido isso, por terem reagido a isso, e por ter possibilitado também uma outra narrativa política para esses estudantes e essas estudantes, né? E eu acho que isso, a forma como foi feita essa questão das informações falsas, das fake news, por meio de intérpretes de Libras, é algo muito sério, que merece, inclusive, medidas mais dramáticas em termos profissionais. Acho que uma pessoa que faz isso não deve continuar ocupando o lugar que estava. Sei que nem sempre a gente tem as condições de fazer isso, mas nós vamos ter que chegar nesse momento, porque não se pode usurpar dessa forma de um lugar que é um lugar primoroso, um lugar educacional
ainda mais dentro de uma política tão séria, que é a política da educação inclusiva no nosso país. Que bom que vocês conseguiram fazer esse evento de luta e de debate, porque nós não estamos dizendo aqui que todo mundo tem que pensar igual, da mesma maneira, da forma como nós pensamos, mas as pessoas precisam e têm o direito de ter todas as informações necessárias para que elas façam as suas escolhas. É isso que uma democracia exige, que as pessoas tenham todas as informações, todas as condições necessárias e importantes para que elas formem os seus juízos de valor, para que elas formem as suas escolhas, e não que elas sejam induzidas a escolher um determinado ou oprimidas e obrigadas a escolher um determinado lado, porque foi isso que nós vimos, inclusive nas situações trabalhistas do nosso país, com empresários forçando um verdadeiro assédio aos seus funcionários, às funcionárias, em relação ao voto. Isso a gente não pode admitir, isso tem que se lutar muito na democracia, para que seja democracia, porque isso não é. Nilma, muito obrigada. Há vários elogios aqui no chat, falando que amaram a sua palestra, que você trouxe um sopro de esperança. Sim, há vários comentários, eu printei alguns para te mostrar, falando dessa linguística aplicada, do esperançar que você nos desafia, que a sua fala é muito lúcida, uma exposição impactante. Então, nós temos aqui várias colegas e vários colegas que se sentiram muito inspirados, esperançados e amados e amadas pela sua fala. Eu quero te agradecer muitíssimo, nós sabemos que a sua agenda é bem concorrida, quero te agradecer muito por estar conosco, por fazer essa fala de abertura, nos enchendo de amor, de esperança, para continuarmos aqui com uma programação intensa no 13º Congresso de Linguística Aplicada, que retoma as suas atividades amanhã, às 8h30, com uma apresentação cultural, e a partir das 9 horas, com vários simpósios. Eu quero só convidar também a todas e a todos a assistirem os trabalhos da Jornada de Iniciação Científica, das comunicações orais, escreverem seus comentários e suas perguntas também. E, Nilma, eu passo a palavra para você se despedir, agradecendo mais uma vez. Eu quero agradecer também a oportunidade de dialogar com vocês, Glenda, agradecer o seu convite, o convite da diretoria, e eu espero muito que eu possa ter contribuído com esse momento. Para mim, é a primeira fala que eu faço depois da nossa retomada democrática, então eu estou cheia de pensamentos, espero ter conseguido passar para vocês um pouco do que eu tenho refletido. E eu acredito mesmo que a gente, seguindo o caminho da articulação entre o esperançar e o amor como ato político, vai ser a chave para a gente fazer esse outro país que nós precisamos. Obrigada. Obrigada, Nilma. E eu aproveito para convidar a todos para assistirmos agora um vídeo maravilhoso, repleto de amor e de esperança, de mais uma apresentação cultural aqui no 13º Congresso de Linguística Aplicada. Tchau. Beijo, gente. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Malena Monteiro, esse é Silvio Mauro. É um prazer a gente estar aqui com vocês no 13º CBLA, contribuindo com essa parte musical cultural. Obrigada. Buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de mágoa de amor, um samba que mexe
mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de magos de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, ou a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores. O meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de magos de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de magos de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, agora eu vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está solta. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já de vento em pouco, mas agora com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando com um sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapos, eu vou acabar ficando nu. O meu pai virou estudo, eu nem sei mais com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Pro samba que você me convidou. Pro samba que você me convidou. Vamos de samba. Oh, insensato destino, pra quê? Tanta desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e conseguir o acalanto da paixão. Fui desprezado e magoado por alguém que abortou meu coração, coração. Fui desprezado e magoado por alguém que abortou coração. Destino, destino, por que fazes assim? Tenha pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver numa de felicidade com alguém que me ame de verdade.
assim. Tenha pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade com alguém que me ame de verdade. Destino, destino, por que fazes assim? Tenha pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade com alguém que me ame de verdade. Com alguém que me ame de verdade. Com alguém que me ame de verdade. Acreditar eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade me pegava no val da imensa dor. E eu, que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz. E eu, que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade me pegava, o aval da imensa dor. E eu, que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz. E eu, que agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou pra trás. A vida foi em frente e você simplesmente não viu que ficou pra trás. Caía a tarde feito um vento e um bêbado trajando. Me lembro Carlitos, a lua tava a duna de hotel. Pedi a cada estrela fria já aluguel em nuvens lá no mataborrão do céu. Chupavam manchas torturadas que sufoco louco. Um bêbado com chapéu coco fazia delícias mil. A noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu, com rabo de foguete que chora. A nossa pátria é muito gentil, choram Marias e Clarices, sul do Brasil.
gente, não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Oh, Madalena, 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 você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor. Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. Oh, Madalena, 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 você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. O meu pai não quer que eu case, mas me quer namorador. Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele por que ele se casou. Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele por que ele se casou. Oh, Madalena, 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 você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu fui lá na Vila Velha, direto do Grajaú, só para ver a Madalena e ouvir tambor de couro lá na Barra do Jucu. Só para ver a Madalena e ouvir tambor de couro lá na Barra do Jucu. Oh, Madalena, 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 você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Naquela mesa ele sentava assim e me dizia assim: o que é viver melhor? Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho
dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa ele sentava assim e me dizia assim: o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Meu amor na roda, valha-me Deus, eu não chamei. Valha-me Deus, cada um
donzela, mas quando ele está na janela, sempre joga beijos pra mim. E ela que vai todo dia na capela fazer oração a se devela, dizer que ela zela por mim. Me contaram que a menina moça donzela, mas quando ele está na janela, sempre joga beijos pra mim. Me contaram que ela tem comigo chamego em todo lugar onde eu chego, depois ela chega também. E me olha pro jeito de quem quer carinho, eu fico pensando sozinho, será que ela quer ser bem? Se eu vou na mangueira, ela vai, eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de rãs, ela vai no Estácio de Sá, ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode arajá. Qualquer dia me voltou e com coragem e resolvo em frente à imagem do bom Jesus de Nazaré. Meu Senhor, por favor, vem ouvir minha prece. Só tem a paz que merece, só tem amor que tem fé. E ela que vai todo dia na capela fazer oração a se devela, dizer que ela zela por mim. Oi, me contaram que a menina moça donzela, mas quando ela está na janela, sempre joga beijos pra mim. Me contaram que ela tem comigo chamego, todo lugar onde eu chego, depois ela chega também. E me olha com jeito de quem quer carinho, eu fico pensando sozinho, será que ela quer ser bem? Se eu vou na mangueira, ela vai, eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de rãs, ela vai no Estácio de Sá, ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode arajá. Se eu vou na mangueira, ela vai, eu vou na porta, ela está. Ela vai no cacique de rãs, ela vai no Estácio de Sá, ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode arajá. Ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode arajá. Olha como na dança o cachimbo, saravá, jogo, saravá. Como meu filho eu quero ver você rodar até amanhecer. Como meu filho eu quero ver você rodar até amanhecer. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. Dona Celestina, me dê água pra beber. Se você não me der água, não vou falar mal de você. Deu meia-noite, o galo já cantou, a igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou. Deu meia-noite, o galo já cantou, a igreja bate o sino, é na dança do jogo que eu vou. Olha todo mundo na dança do caixão, saravá, jogo, saravá. Como meu filho eu quero ver você rodar até amanhecer. Como meu filho eu quero ver você rodar até amanhecer. Carreiro novo que não sabe carrear, o carro pula e o boi fica no lugar. Carreiro novo que não sabe carrear, o carro pula e o boi fica no lugar. Quem nunca viu vem ver caldeirão sem fundo, vem ver. Quem nunca viu vem ver caldeirão sem fundo, vem ver. Olha como na dança do cachimbo, saravá, jogo, saravá. Como meu filho eu quero ver você rodar até amanhecer. Como meu filho eu quero vocês. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. Vou começar a fazer aqui as saideiras. Mais uma vez, obrigada por ter a chance de estar na organização desse evento e também participar na parte cultural. Obrigada, Silvio Mauro, meu irmão, violonista. Vamos fazer aqui as últimas, nos despedir de vocês. E bom congresso para todo mundo, para nós, né? Diga, espelho meu, se na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se na avenida alguém mais feliz que eu. A minha alegria foi somar e a corona passarela fez um desembarque fascinante, o maior show da terra. Será que eu serei
Levei o meu samba, mamãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu patuá. Acredito ser o mais alente nessa luta do rochão no mar. E como é hoje o dia da alegria e a tristeza, então pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu. Viver. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu. A minha alegria foi somar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante, o maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente não modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba, mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu patuá. Levei o meu samba, mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu patuá. Acredito ser o mais alente nessa luta do rochão no mar. E como é hoje o dia da alegria e a tristeza, então pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu. Viver. Para desfilar, o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba, mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu patuá. Levei o meu samba, mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu patuá. Acredito ser o mais alente nessa luta do rochão no mar. E como é hoje o dia da alegria e a tristeza, então pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se a avenida alguém mais feliz que eu.